Amados amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja presente em nossas consciências, trazendo-nos serenidade, esperança e confiança. Que possamos nesta manhã vibrarmos intensamente aos amigos queridos que amparam cada um de nós, para que eles possam ampliar o nosso olhar para a questão da nossa aplicação e da nossa vivência no campo da inteligência. Que os benfeitores amigos nos envolvam hoje e sempre. Nós vamos ler o item 13, missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, e nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, os fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não se levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curva diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando ao nosso Mestre o amparo que tanto necessitamos para compreender a grandeza do Evangelho em nossa vida. Mestre de amor e bondade, dai-nos força, coragem e lucidez para tudo aquilo que nós temos que enfrentar em nossa vida. E assim, com o coração cheio de esperança, é que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Jesus, sob a proteção amorosa de Deus nosso Pai, é que desejamos iniciar o Evangelho desta manhã, tendo a certeza de que o roteiro divino, que é o Evangelho, seja de forma inteligente, aplicado por todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho fala da missão do homem inteligente na Terra. Nós somos este homem inteligente, que precisamos aprender a usar da inteligência para que possamos avançar nos passos que nosso espírito programou para a atual reencarnação. Precisamos trabalhar para que nós venhamos a expandir a nossa inteligência de forma clara, objetiva e nos tornarmos um ser espiritual que estamos em busca de novas experiências para o crescimento de todos nós. Portanto, se a inteligência é um atributo do espírito, nós não podemos, de forma alguma, operar de forma diferente. Então, a inteligência, ela é um atributo que auxilia no pensamento, na atuação do pensamento, no desenvolvimento da razão, para que nós possamos ter dentro de nós uma fé operante, uma fé que vai fazer com que a gente progrida. Então, qual que é a missão nossa aqui na Terra, como um homem inteligente? É aplicar e vivenciar tudo aquilo que o Evangelho está nos dando com dignidade, com coragem, com perseverança. Se Deus, em seus desígnios, se fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que eu utilizei para o bem de todos. Então, hoje nós saímos de um estado de evolução bem ainda primitiva, que nós vimos quantos irmãos nossos ainda estão ligados aos prazeres, às paixões. Nós precisamos ver que nós estamos evoluindo para que a gente possa avançar nos nossos atributos, na nossa inteligência, especialmente, e desenvolvermos todo o potencial do nosso livre-arbítrio de acordo com aquilo que a lei de Deus nos permite. Lembrando que todos nós precisamos estudar de forma inteligente o que é a lei de causa e efeito. Somos um espírito que já erramos muito. Então, nós estamos aqui para desenvolver todas as potencialidades que a inteligência nos permite para que nós possamos auxiliar na expansão da nossa razão e, consequentemente, da nossa consciência. E aqui no Evangelho ele vai nos mostrar que a natureza do instrumento que nós estamos usando, que é a nossa inteligência, vai nos mostrar como é que nós devemos utilizá-la. E ele dá um exemplo interessante: a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Qual que é a ferramenta? A enxada. Qual que é a ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa cultivar todo esse bem que a vida nos proporciona, que é a inteligência? Usarmos do bom senso, trabalharmos para a maturidade do nosso espírito, para que a gente possa, através dos meios educativos que nós temos tido, procurar aprimorar a nossa moral. E isso é por isso, esse aprimoramento moral, isso conta por nossa própria conta. Isso ocorre por nossa própria conta. Então, nós precisamos entender que tem muitas pessoas hoje conosco e que caminham conosco que usam da inteligência para o mal, articulam de meios
para se enriquecer, para denegrir o outro. Então, nós precisamos entender que o livre-arbítrio ele está na dependência também do modus operandi do nosso espírito. Então, quando nós aprendemos a obedecer às leis de Deus, nós estamos usando do poder da nossa inteligência. Então, todos nós trazemos a inteligência, mas para termos uma tarefa que seja também inteligente. E aqui o Evangelho nos diz: que direi se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse enxada para ferir o seu patrão? Não é isso que nós estamos vendo, irmão? Quantos têm usado a sua inteligência para matar, para fazer estratégias que não são mais condizentes com este momento que estamos vivendo, ainda usando de estratégias para o mal? A inteligência é o atributo que dá sentido, direção ao nosso pensamento. E quando o Evangelho nos faz várias perguntas, né? E ele diz: direis que é horrível, o que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Quantos irmãos nossos caminham conosco nessa reencarnação, dizendo que não acredita de Deus, que não acredita nessa providência, levanta contra o Senhor, né, essa estrada, essa enxada que nos está sendo dada para rotear o terreno dos nossos pensamentos, do nosso coração. Ora, rotear o terreno é mover os entulhos, é tirar aquilo que está dentro de nós. Por quê? Porque nós somos um ser inteligente. Por isso que Kardec nos mostra que nós devemos nos colocar face a face à razão, porque é o motivo que tenho para refletir. E eu só posso refletir quando eu estou usando bem a inteligência. E a inteligência é um patrimônio que nós temos, porque nós vamos evoluindo e vamos dando expansão a essa inteligência. E nesse item, Ferdinando, que é o espírito protetor dessa mensagem, ele nos diz: não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno. A enxada aqui é a ferramenta que nós temos, e muitas vezes falamos coisas que são contrárias à caridade, às leis de Deus. Nós vamos ver que isso tudo vai trazer para nós um estado de inoperância mental devido à má utilização de nossa inteligência. E aí ele coloca: tem ele o direito de salário prometido? Será que nós temos, amigos? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Nós, nesse período de transição, estamos vivendo isso. E nós, muitas vezes, não refletimos no Evangelho, naquilo, na sua essência. Então, veja bem, eu vou ser expulso de um jardim, não de um paraíso, mas eu serei levado para outros planetas que não têm tido a oportunidade de estar na condição da Terra. São para espíritos que ainda não compreenderam o seu papel na reencarnação. Então, na vida, nós precisamos ver que ninguém pode negar que todos estamos imanizados ao cativeiro da angústia. Por quê? Porque nós não queremos sair desse processo. Então, muitos empeços acontecem na nossa aprendizagem, nas nossas experiências, que poderia já nos trazer liberdade para que a gente pudesse educar, estender o nosso olhar para o próximo e servir. E esse é o papel da doutrina espírita, que na atualidade, diante da nossa mente, da mente humana, tem nos auxiliado dia a dia a descobrir os estatutos divinos que estão dentro de nós, funcionam em nós, e elas que vai fazer com que o foro da consciência possa se expandir
e aprender a ser cada dia mais um ser livre para fazer o bem, para fazer aquilo que a nossa inteligência, o nosso pensamento nos permite. Então, queridos irmãos, sejamos inteligentes. A missão do homem inteligente na Terra é vivenciar as leis de Deus, é estudar os princípios da reencarnação, observando a lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. É preciso que a gente perceba que, mesmo encarcerado, em constrangimentos de obrigações que temos que nos resolvermos em nossas intimidades, nós somos livres para aceitar com respeito e ter uma certa humildade para acertar as determinações que a vida nos traz. Por isso que ontem nós falamos sobre orgulho, e o orgulho, o egoísmo e o orgulho, porque são dois sentimentos muito difíceis que nos impedem que sejamos humildes, porque o tema que nós falamos da humildade, do orgulho, é que põe esse engessamento no processo mental e também no desdobramento da nossa inteligência. E é por isso que todos nós devemos nos esforçarmos cada vez mais para que a gente amplie o respeito, a humildade e que compreendamos as determinações da vida, edificando no nosso ser, no nosso espírito, uma compreensão maior. Essa é a missão do homem inteligente, vivenciar com muito mais segurança e compreensão tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que nos rodeia. E é por isso que nós precisamos mudar o nosso olhar para os espíritos que estão à nossa volta. Os nossos filhos, nossos pais, nosso companheiro, nossa companheira, são espíritos que vieram para nos ajudar. E é daí que a gente vai ver a necessidade de transformarmos o nosso lar numa oficina de trabalho inteligente. E outra coisa, a inteligência ela é rica de méritos para o futuro, mas se nós soubermos aplicá-la de uma forma correta. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então, o progresso da humanidade está à disposição nossa, na nossa vontade. Cada um somos responsáveis por isso. E muitos ainda não compreenderam do que o papel da inteligência, abusando dela para os grandes desregramentos e outra coisa para interesses mórbidos, interesses voltados única e exclusivamente para suas ilusões geradas pelo materialismo. Então, queridos irmãos, o que nos cabe fazer é retirar esse véu dos nossos olhos para compreender que os atributos do Espírito precisam ser transformados em potências divinas para que nós possamos servir a Deus sobre todas as coisas e aproveitar esse período de transição para amarmos o nosso próximo e avançarmos diante das possibilidades que Deus tem nos dado nas oportunidades benditas desta reencarnação. Convidamos a todos nesta hora do passe a refletir no que você está fazendo, no que eu estou fazendo, no que nós estamos fazendo. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos assista e nos proteja de tal forma que nós possamos sentir o valor da vida, o valor desta reencarnação, ampliando as possibilidades de esperança de progresso para todos nós. Que nesse momento do passe nós possamos realmente fazer isso que estamos pedindo, aquietar o nosso coração, sentirmos o valor do passe. Mestre, que cada um faça a sua rogativa de acordo com seu interesse. Fluidifica as nossas águas
e agasalhe o nosso espírito em seu coração. Levai aos amigos, irmãos, familiares, a bênção do seu amparo. E é em seu nome, Jesus, que nós agradecemos por tudo que tem nos dado. E nestes dias próximos ao Natal, que sintamos o seu amor a nos envolver e a nos estimular para o bem. Que assim seja. Queridos amigos, receba com carinho no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.